Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e esta é uma aula para as turmas do sétimo ano A e sétimo ano B. Nesta aula, nós iremos utilizar a apostila 3, é o primeiro capítulo dessa apostila, o capítulo 17, que nos fala sobre vermes achatados e cilíndricos. Então, na página 266, o capítulo 17, que nos fala sobre vermes achatados e cilíndricos. Então, está escrito, o termo verme costuma nos remeter a um animal associado a doenças, mas como podemos pensar assim sobre animais de vida livre, como o verme planária marinha da foto a seguir. Então, nem todos os vermes são causadores de doenças. Existem vermes que são de vida livre, como esse exemplo dessa planária marinha. Os vermes são, em geral, são alongados, sem coluna vertebral e de corpo mole. A palavra verme indica diferentes animais, como lombrigas, minhocas, tênias, ou seja, faz referência ao formato, e à estrutura do corpo desses animais, e não seu grau de parentesco evolutivo. Nesse módulo, você estudará dois vermes achatados. No caso, os vermes achatados são os plateumintos, como os que aparecem na imagem a seguir, na imagem acima, e dos vermes cilíndricos, que são os nemateumintos, como as lombrigas, os bichos geográficos, o amarelão. Ambos devem ter surgido no ambiente marinho um pouco depois do aparecimento dos quinidários. A maioria dos vermes cilíndricos é de vida livre e alguns deles são parasitas, que vamos estudar nos próximos capítulos. Então, pessoal, olha só, vermes de corpo achatado, plateumintos. Então, para vocês lembrarem, vermes de corpo achatado, tá? Vermes de corpo achatado, eles têm um corpo bem achatado mesmo. Então, há evidências de que os plateumintos nadavam por cima de corais ou se escondiam em frestas de rochas. Atualmente, muitas espécies de plateumintos habitam ambientes marinhos de água doce e terrestres úmidos. Há ainda evidência que uma minoria vive dentro do corpo de outros animais como parasitas. É o caso do esquistossoma, que causa uma doença conhecida como barriga d'água, e a teníase, que é uma doença causada nos seres humanos e é popularmente conhecida como solitária. Uma das espécies mais conhecidas desse grupo são as planárias. Com poucos centímetros de comprimentos, elas podem viver em ambientes aquáticos ou terrestres muito úmidos, como solo de florestas, troncos e rochas. Então, se vocês derem uma olhada na planária, ela apresenta uma cavidade gastrovascular, apresenta ocelos, que são manchas oculares, apresentam uma faringe e apresentam uma boca. As planárias, a boca na parte ventral, se vocês olharem essa imagem. As planárias alimentam-se de matéria orgânica em decomposição ou de outros animais, porque algumas são carnívoras. Por apresentarem essa dieta e por serem alimento de pequenos invertebrados, como peixes, algumas aves, elas têm um papel importante na cadeia alimentar. O alimento é capturado pela boca, passa pela faringe e chega ao intestino, que é ramificado e ocupa praticamente todo o corpo da planária, incluindo a cabeça. Imagina, o intestino na cabeça. Então, assim como os quinidários, os plateumintos não possuem ânus. Por isso, eliminam parte dos alimentos não utilizada pela própria boca. Isso significa que os plateumintos possuem um sistema digestório incompleto. Então, pessoal, atentem-se para essas novidades evolutivas. Primeiro, quando eu faço assim, bato palma, para vocês lembrarem, que os plateumintos são vermes de corpo
achatado. Os plateumintos são os primeiros a apresentar cefalização, ou seja, apresentam a cabeça. No caso das planárias, elas apresentam também ocelos, que são manchas oculares que captam, percebem a presença da luz. Importante vocês lembrarem que esses vermes não possuem um sistema digestório completo, uma vez que não possuem ânus. Bom, de olho no surgimento da cabeça. As planárias foram os primeiros animais na escala evolutiva a apresentar uma região anterior na qual se encontra a cabeça. Na cabeça desses animais existe um conjunto de células que formam o que parece um par de olhos vesgos. Na verdade, não são olhos, são assim como os nossos, são chamados de ocelos. Estruturas incapazes de formar imagens, mas que permitem ao animal perceber se o ambiente está claro ou escuro. Isso é muito importante na sua defesa. A presença da cabeça nos animais permitiu que os órgãos dos sentidos se concentrassem nessa região. Por meio dos órgãos sensoriais, os órgãos entram em contato com o ambiente, percebendo várias formas. Isso possibilita que o animal, por exemplo, se locomova mais eficientemente e fuja dos seus predadores. Bom, outra característica das planárias é sua capacidade de regeneração, como ilustrado no esquema a seguir. Então, se a planária ela for cortada em várias partes, cada parte da planária vai dar origem a uma nova planária. Outra coisa importante também para nós ressaltarmos é que é um animal hermafrodita, mas que faz a sua reprodução cruzada, ou seja, é necessário que haja 2 indivíduos para que ocorra a sua reprodução, mesmo sendo hermafroditas, ou seja, um vai passar espermatozoide para o outro. Vermes cilíndricos. Então, pessoal, enquanto eu falo para vocês que os plateumintos são vermes de corpo achatado, eu digo para vocês, assim como esse lápis, os nemateumintos são vermes de corpo cilíndrico. Então, plateumintos, vermes de corpo achatado, nemateumintos, vermes de corpo cilíndrico. Os nemátodos, os nemateumintos, significa vermes filamentosos, são vermes cilíndricos e finos. Eles vivem em ambientes aquáticos, marinhos ou de água doce e também são encontrados em grande quantidade nos solos úmidos. Uma pequena parte desses animais é formada por parasitas, de plantas e animais. No ser humano, eles causam doenças como a ascaridíase, que é causada por um verme popularmente conhecido como lombriga, e a ancilostomíase, que é causada por um verme que também popularmente é chamado de amarelão. Os nemateumintos são, em geral, animais muito pequenos e microscópicos, mas em algumas espécies parasitas podem atingir até 10 metros de comprimento, como é o caso da lombriga, que vive no intestino de algumas baleias. Os nemátodos, com hábito de vida livre, podem se alimentar de matéria orgânica em decomposição e outros animais pequenos. Então, eles passam a ser predadores. Como podem ser alimento de outros invertebrados terrestres, incluindo artrópodes, os nemateumintos são importantes elementos também da cadeia alimentar. Bom, uma novidade evolutiva desse grupo em relação aos demais até agora estudados é a presença do sistema digestório completo, ou seja, esses vermes, eles possuem boca e possuem ânus. Bom, pessoal, nós podemos constatar na imagem da página 268, na letra A, é a lombriga fêmea, o Ascaris lumbricoides, que pode chegar até 40 centímetros de comprimento e liberar 200 mil ovos por dia. B é o macho, que em geral é menor que a fêmea e apresenta a parte posterior em forma de gancho. Então, o macho, ele apresenta esse gancho que é para segurar a fêmea, principalmente durante a cópula.
E na letra C, nós temos um nemátodo do solo, com boca na extremidade superior e ânus na extremidade inferior. Então, assim, essa é uma novidade evolutiva dos nematelmintos, que são vermes de corpo cilíndrico, o fato deles apresentarem um sistema digestório completo. Então, apresentam boca e apresentam o ânus. Bom, pessoal, vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 269. Primeiro, a atividade, que está dividida em 3 partes, o teste da página 269 e os exercícios do Em Casa da página 269 também, a letra A e a letra B. Bom, pessoal, se surgir qualquer dúvida, é só chamar no e-mail de dúvidas, 7º ano, @conquistaanglo.com.br, que eu estarei à disposição de vocês. Pessoal, muito obrigada e até a próxima aula.